Olá, meu nome é Marina Weitschenker, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e em Direito Empresarial, mestranda em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Estamos aqui hoje no JUS 15 para tratar de um tema polêmico, a terceirização nas relações de trabalho. Vamos abordar hoje as raízes desse problema. Esse tema, acredito, está hoje em seu momento ápice de discussão no direito brasileiro. Isso porque, vocês devem ter acompanhado, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho convocou no início do mês uma audiência pública para tratar desse tema. Essa iniciativa de audiência pública foi inédita para esse tribunal e, através dela, ele convocou os principais atores do direito do trabalho na sociedade atual, seja advogados, representantes sindicais, representantes dos trabalhadores e empregadores, para ouvi-los com relação a esse tema que causa ainda tanta divergência no nosso direito atual. Esse interesse surgiu por parte do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, acredito que por dois motivos principais. O primeiro deles é porque, segundo alguns dados que eu levantei, tramitam hoje perante aquele tribunal por volta de 5.000 processos tratando sobre terceirização. Além disso, além desse número expressivo de ações que versam sobre o tema, inexiste até hoje no direito brasileiro uma legislação específica sobre terceirização. De fato, como lembrou o colega Arimir, o que nós temos hoje em termos de legislação para terceirização é a súmula 331 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Mas é uma súmula, não é ainda uma legislação específica que dê conta de todas as minúcias que esse tema traz. De um lado, nós temos então um número expressivo de relações de trabalho que se desenvolvem sobre a forma de terceirização. E de outro, a ausência de uma legislação específica. Isso tudo faz com que esse tema fique, de certa forma, rondando e assombrando o direito do trabalho. Mas, afinal, qual seria o grande problema da terceirização? Por que ela ainda é tão mal vista, tão rechaçada por grande parte da doutrina e de alguns representantes de empregados no nosso contexto atual? Porque muita gente ainda se posiciona contra a integração da realidade da terceirização no direito do trabalho. Nós podemos imaginar o que acontece com esse novo fenômeno. E para isso, a gente tem que buscar a ideia primária para que surgiu o direito do trabalho. Talvez aí nós possamos encontrar os motivos pelos quais há ainda tanta inquietude com relação à aceitação do fenômeno da terceirização. Pois bem, com relação à gênese do direito do trabalho, eu particularmente gosto muito de uma visão um tanto poética, mas muito científica, do professor Alain Soupiot, doutrinador francês muito célebre com relação do direito do trabalho. Ele diz que o coração do direito do trabalho é a proteção do empregado. E por que o direito do trabalho se erigiu, se construiu com essa preocupação da proteção do empregado? Porque, diz ele, o empregado, na relação de emprego, ele arrisca a sua própria vida, a sua própria pele, o seu principal motor de trabalho, ao passo que o empregador arrisca seu patrimônio. Ora, a diferença é enorme nesse risco. Um está arriscando a pele, a própria vida, essa unidade que propulsiona o trabalho, e o outro, o patrimônio, que pode ser reembolsado, que pode ser alcançado de outras formas. Então, o direito do trabalho surgiu lá na Gênese para dar conta dessa relação que na época, que os doutrinadores chamam ainda, mas que na época acontecia somente sob a forma binária. Binária quer dizer dois envolvidos, o empregado e o empregador. Então, dessa forma, toda a construção do direito do trabalho foi feita com base nessa relação unicamente binária, com esses dois entes participando da relação unicamente, sendo que sempre foi muito claro que o direito do trabalho deveria abrir os olhos para proteger bastante a figura do empregado,
pela razão que a gente acabou de dizer, pelo fato dele arriscar sua própria pele. Então, teve o direito do trabalho, desde o início, o cunho de proteger a integridade física e psíquica do empregado, assim como garantir o recebimento, o fator econômico dessa relação. Aconteceu que, como vocês sabem, toda essa construção do direito do trabalho, principalmente aqui para nós, o direito brasileiro, a nossa consolidação das leis do trabalho, a CLT, data de 1942. Todas as leis, é certo que nós não podemos negar que tiveram algumas mudanças, algum caminhar no sentido de acompanhar a sociedade atual, mas o grosso da CLT ainda permanece da forma como ele foi erigido para uma relação de trabalho binária, da forma como ela acontecia lá em 1940, no início da década de 40. E lá no início da década de 40, a relação de trabalho era muito diferente do que ela é hoje. Bom, qualquer serviço, qualquer produto que a gente possa pegar lá de 1940 e tentar usar hoje, nós vamos chegar à conclusão que não vai ser o produto ideal, né? Imagine-se um carro, por melhor que ele fosse lá na década de 40. Ele não pode ser perfeito para hoje em dia. Eu tenho distâncias maiores, eu tenho rodovias que me permitem trafegar 120 km por hora, eu tenho aquecimento global, preciso de ar-condicionado e tantas outras particularidades. Com a relação de emprego, acontece da mesma forma. Eu não posso olhar para ela da mesma forma que eu olhava lá na década de 40. O mundo mudou, e muito. E dois fatores principais aceleraram essa mudança. Vocês sabem, a globalização e o desenvolvimento das novas tecnologias da informação. Esses dois fatores foram responsáveis para alterar a sociedade como um todo e, por decorrência, as relações de trabalho. E dessa forma que nasce a terceirização. Ela nasce num contexto da tentativa de adaptação da relação de emprego a uma nova realidade. Por quê? Mais ou menos assim. Com o desenvolvimento da globalização, as empresas precisaram ficar mais competitivas, focar mais no desenvolvimento do seu produto final, com maior eficiência, tornando produtos melhores, mais competitivos, atraindo mais consumidores, para continuarem no mercado. Para isso, em dado momento, percebeu-se que seria mais interessante fazer o seguinte: terceirizar, ou seja, delegar a algumas empresas específicas alguns ramos que não fossem os ramos finais de uma determinada empresa, como a vigilância, a segurança e tantos outros exemplos que existem disso por aí. Isso com o objetivo de concentrar a atenção, a atenção da empresa no seu foco, no seu produto final. É nesse contexto que nasceu a terceirização, essa necessidade da relação de trabalho de se adaptar a uma nova realidade. Acontece que a legislação não acompanhou esse caminhar, não acompanhou essas novas relações de trabalho que estão ainda nascendo por aí. Hoje nós estamos falando da terceirização, mas milhões de outras formas podem e provavelmente vão surgir. E o direito do trabalho, eu acho que até mais do que em qualquer outro ramo, é um direito muito vivo. Ele deve acompanhar o fato social. Então, a gente tem que pensar por que o direito do trabalho não está conseguindo acompanhar essas mudanças que estão havendo nas relações de trabalho. Uma das grandes preocupações, então, nós sabemos, daqueles que não aceitam a terceirização como uma forma válida de relação de trabalho, é com relação à proteção, à precarização da proteção que se dá ao empregado. De fato, nós não podemos aqui negar que a terceirização assegure todos os direitos trabalhistas naturalmente, sem nenhum esforço. Mas também
é muito complicado afirmar que a terceirização por si só é uma causadora da precariedade no mercado de trabalho. Não é bem assim, até porque empresas produtivas, competitivas no mercado e no mundo globalizado interessa a todos, e até mesmo a todos os empregados, que vão, de uma forma ou de outra, acharem núcleos de adaptação. Núcleos onde vão poder ser integrados como empregados. E esse potencial lesivo que traz a terceirização pode ser combatido. Ele não é necessariamente uma verdade, ele pode ser combatido. Podem haver alguns meios que a legislação pode tratar para conter um pouco alguns efeitos maléficos que a terceirização, porventura, possa trazer ao empregado. Um grande problema que se tem verificado e que aqueles que se posicionam contra a integração da terceirização no direito do trabalho ressaltam sempre é o problema da discriminação. A discriminação do empregado terceirizado. É bem verdade que quando se observa um empregado terceirizado numa empresa, vocês já devem ter visto, com certeza, ele coloca um uniforme, faz uso de um uniforme que não é o mesmo uniforme dos outros empregados da empresa. É verdade. Ele porta, na maioria das vezes, o uniforme da empresa da qual ele é empregado. Ele não faz parte do almoço de final de ano dos empregados da determinada empresa. E isso, para muitos, é motivo de discriminação na relação de emprego. Isso é bem verdade, mas não é necessariamente por causa disso que nós vamos negar a existência da terceirização no mercado de trabalho. E o interessante é a gente ver como que pode se conter os efeitos maléficos da terceirização, porque ela é um fato. Então, a gente tem que lidar com esse fato da melhor forma possível, ou seja, achando as soluções que contêm os efeitos maléficos, propiciando, então, que essa realidade possa dar equilíbrio ao mercado de trabalho. E eu achei muito interessante o que eu encontrei com relação ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, vocês sabem, é onde se reúnem representantes dos Estados-membros da União Europeia, que vão ali discutir as futuras políticas econômicas incluindo a legislação, as novas, o novo caminhar da legislação que vai abarcar os Estados-membros. E o Parlamento emite um livro que se chama Livro Verde, que nós podemos compará-lo às recomendações da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que, muito embora não obriguem ainda os Estados-membros, demonstram em qual sentido eles devem começar a organizar suas legislações. E nesse Livro Verde, que data de 2008, encontramos lá as referências, então, à terceirização, que é chamada, por esse Livro Verde, não de terceirização, porque cada país resolve adota uma nomenclatura específica, mas eles chamam de relações triangulares. Então, para essas relações triangulares, que o Livro Verde do Parlamento admite é inexorável, é fato, essas relações triangulares vão ocorrer, eles emitem, então, uma série de direcionamentos. O que fazer nessas relações triangulares, para que elas possam causar o menor dano ao empregado. A primeira recomendação é o investimento dos países, justamente, em políticas de não discriminação. Ou seja, não só dentro do contrato de trabalho, que também deve conter cláusulas atentando para a discriminação, e nesse sentido, os contratos de trabalho passam a considerar a responsabilidade solidária entre os dois empregadores para casos de discriminação e também uma responsabilidade solidária também com relação ao pagamento
do empregado. O que foi interessante desse livro verde do Parlamento Europeu é observar como então os países europeus, integrantes da União Europeia, que passaram e estão passando quase todos pela modernização dos seus direitos do trabalho, como eles solucionaram essas questões das relações triangulares na relação de trabalho. Isso, inclusive, a gente vai poder observar no simpósio virtual, aqui no Atualidades do Direito. Vai ser a ocasião que a gente vai ter para verificar em cada um dos países da União Europeia como se resolveu essa questão da proteção do empregado nas relações triangulares. Esse foi o JUS 15, transformando informação em conhecimento. Até mais.